Carisma ex cautela. Olá, palavra da fundação. A cautela sem carisma não é nada. Vamos falar um pouquinho hoje dessas duas palavras antagônicas, dessas duas palavras paradoxais, como você preferir. A cautela sem carisma não é nada sem carisma. Primeiramente, cautela. Cautela é o excesso de cuidado que busca prever e evitar o mal, um dano, um perigo. Então, dentro das nossas comunidades, nós precisamos sim prever e evitar o mal, um dano e um perigo, mas isso não em excesso. Cautela é prudência, precaução, cuidado. Precisamos também de prudência, de precaução e de cuidado nas nossas comunidades. Cautela é um tipo de formalidade de segurança, em que muitas vezes os atos forenses são empregados com o intuito de garantir a validade jurídica. Então, precisamos de cautela também para dar segurança para as nossas comunidades, no intuito de garantir a sua validade. Precisamos de cautela, de agir com cuidado. Precisamos de segurança, de precaução, de cuidado. Precisamos de prudência. Precisamos de algumas medidas para vivermos em comunidade. Então, a cautela é necessária. Mas a cautela não será nada se faltar-nos o carisma. Nós não podemos agir somente com cautela, porque senão nós vamos agir na retaguarda, sempre, muitas vezes, permeados com medo. Nós não vamos somente prever, evitar o mal, um dano, um perigo, ter prudência, precaução, cuidado, segurança, garantir a validade das comunidades, agir com cuidado, ter precaução, prudência, ter medidas. Nós vamos, muitas vezes, se nós ficarmos só na cautela, nós vamos ser permeados pelo medo. Nós vamos ser permeados, muitas vezes, também pelo excesso de familiaridade, ou seja, pelo excesso de intimidade com algumas situações, a ponto de não nos deixar agir. Por isso, a cautela sem o carisma não é nada. Precisamos do carisma. Por isso, nós precisamos compreender que a cautela também costuma ser uma reação para detectar riscos. A cautela também significa uma precaução para evitar ser descoberto. A cautela também pode trazer nos seus traços gerais uma ação, um mecanismo de proteção que procura impedir danos, prejuízos. E aqui muitas vezes, meus queridos, nós usamos da cautela para fazer coisas erradas, fora da vontade de Deus, como um mecanismo de proteção. Por isso nós precisamos de cautela na medida certa, no equilíbrio, mas precisamos do carisma, muito mais do carisma. Por isso a cautela não é nada sem o carisma. E o carisma, amada, é um dom que Deus concede através do Espírito Santo a algumas pessoas em benefício da comunidade. É algo inato e que faz parte da personalidade do ser humano. Então, o carisma que Deus nos conferiu, amada, ele faz parte da nossa personalidade, da nossa persona. Esse carisma foi um dom que Deus nos concedeu através do Espírito Santo para usarmos em benefício da comunidade. Por isso, o carisma ele é superior à cautela, precisa ser superior à cautela, porque esse carisma que Deus nos conferiu, ele vem do Espírito Santo. Por isso, nós não podemos ter medo do carisma, nós não podemos agir com relação ao carisma, amado, de uma forma medrosa. Nós não podemos ficar toda hora fazendo da cautela um mecanismo de proteção, porque esse carisma é algo inato, é algo que está dentro de nós, e nós temos a missão de ajudar a construir a comunidade cristã. Nós precisamos ajudar
ajudar a construir a comunidade cristã, o reino de Deus. Por isso nós necessitamos de usar de cautela, sim, nas nossas comunidades, mas equilibrada, de forma equilibrada. Nós precisamos atrair e cativar as pessoas, nós precisamos despertar facilmente a atenção e o interesse das outras pessoas com toda a naturalidade. Lembra, o carisma é algo inato, por isso nós dizemos que as pessoas que têm o carisma das nossas comunidades, elas já nasceram com eles, Deus já implantou, lançou a semente no coração delas, por isso elas podem estar espalhadas pelo mundo inteiro, e um tempo de Deus, elas chegarão nas nossas comunidades. Se nós formos capazes de atrair, de cativar as pessoas, se nós formos capazes de despertar facilmente a atenção, o interesse das pessoas de forma natural, porque o carisma é inato, você não precisa forçar o seu carisma, o carisma ele foi dado por Deus, está dentro de você, não copie um outro carisma, exerça o seu carisma. Por isso, meus amados, nós precisamos ter êxito com relação ao carisma, nós precisamos exercer uma forma de poder e influência com uma personalidade extraordinária. Nós precisamos influenciar as pessoas com o nosso carisma, nós precisamos exercer uma forma de poder, o poder do Espírito, o poder do carisma, desse dom especial dado por Deus a nós, esse dom inato dado por Deus a nós, esse carisma dado por Deus a nós, ele é uma forma de poder. Mas que poder é esse? O poder do Espírito Santo, o poder da influência. Nós precisamos influenciar, nós somos influenciadores do carisma, nós precisamos superar nosso carisma, ele supera os respectivos méritos intelectuais ou profissionais que nós venhamos a ter. Não, o carisma ele vai além, o carisma é sobrenatural, o carisma é dom de Deus, e por ser dom de Deus, Deus nos deu ele inato em nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu o carisma para que nós pudéssemos aqui exercer esse poder, influenciar as pessoas, que nós pudéssemos convocar as pessoas. Hoje podemos falar aí, convocar os seguidores e conseguir que essas pessoas obedeçam a palavra de Deus, obedeçam a igreja, obedeçam até mesmo o carisma, acreditem nas nossas palavras. Nós precisamos despertar uma aprovação que é quase imediata, porque esse carisma foi dado do céu, amado. Quando o carisma é autêntico, é um carisma dado por Deus, é um carisma inato, é um carisma que foi dado por Deus e gerou uma experiência, como nós dizemos, né, uma experiência fundante. Esse carisma que é inato, que foi dado por Deus, gerou essa experiência fundante que nós tivemos com Deus. Esse carisma, ele desperta aprovação imediata, porque ele não pertence a nós fundadores, ele pertence a Deus. Por isso nós não podemos ter tanta cautela assim com o carisma, nós não precisamos ter tanto medo com o carisma. Nós temos sim que ter cautela, mas na medida certa, no equilíbrio. Mas precisamos também entender que o carisma ele é algo sobrenatural, que age na nossa naturalidade. Ele é algo sobrenatural, que foi um presente de Deus, que foi dado do céu, um carisma especial. Por isso a cautela não é nada sem o carisma. Não adianta você querer ficar segurando, impedindo, com medo, segurando para agradar as pessoas. Não, não. Nós precisamos viver o carisma, porque cautela sem carisma não é nada. E é por isso que muitos carismas muitas vezes morrem. É por isso que muitos carismas muitas vezes não conseguem sobreviver, porque agiram com tanta cautela, querendo agradar as pessoas, que deixaram de agradar a Deus, deixaram de fazer aquilo ao qual o carisma foi feito. Assim como o ensinamento nos diz que o carisma ele foi dado por Deus em benefício da comunidade. Salve Maria Puríssima.